Ah, tudo bem com vocês? Tudo bom? Uma boa tarde, né? Eu me chamo Caio Santos, eu sou filósofo e escritor e estou aqui para a nossa quinta live, série 1, Tlit 5, para falar do nosso tema de hoje, que é a ontologia do ser da linguagem. O que é linguagem? Para que serve linguagem? Mas qual é a origem da linguagem? Essa palestra, essa live irá ser tecida em 3 pontos. A ontogênese da linguagem é o primeiro ponto. No segundo momento, eu vou falar do ser da linguagem, é o segundo ponto. E no terceiro momento eu vou falar sobre a natureza da linguagem, é o terceiro ponto. Bem, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução antes de entrar nesses 3 momentos. Bem, a linguagem, como a gente vê hoje, ela está muito deturpada, muito corrompida. Por quê, Caio? Porque o conceito de linguagem, ele entrou numa atmosfera linguística, vamos dizer assim, e pragmática, muito corrosiva, no sentido de que hoje são poucas as pessoas que dominam a linguagem. E o pior, a linguagem, por incrível que pareça, a linguagem no seu âmago, no seu substrato, ela está sendo extinta. Por quê, Caio? Porque a linguagem, ela faz parte do universo. Ou em outras palavras, aquilo que originou a linguagem, como todas as coisas que nós conhecemos no mundo, foi o universo. Então, da linguagem que o universo transmite, ele foi compondo o tecido ontológico do que seja a linguagem. E foi a partir daí, desse tecido ontológico, que a linguagem surgiu. Aí a gente vai para o primeiro ponto, a ontogênese da linguagem. Bem, onto quer dizer origem, ou minto, desculpa. Onto quer dizer dentro do ser, ou no interior do ser, enquanto gênese quer dizer origem. Então, ontogênese quer dizer a origem do ser, das profundezas do ser. Então, a dita linguagem, como tudo no universo, ele foi confeccionado, ou melhor, originado do próprio sistema do universo. Mas como assim, Caio? Bem, quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que ele criou foi a luz. E quando Deus criou a luz, ele viu que tudo estava já completo. Ou seja, foi a partir da luz, ou a luz primordial, que o universo passou a aparecer e a se tornar presente na grande atmosfera. Bem, a partir daí, a linguagem, a ontologia da linguagem, ou a ontogênese da linguagem, ela passou a surgir dentro de germes, vamos dizer assim, linguísticos. Como assim, Caio? Explique melhor. O universo, ele surgiu a partir da luz. Primeiro você tem a luz que clareia o universo.
Então, quando Deus criou o mundo, no seu plano de criação, no seu projeto de criação, ele percebeu que tudo já estava pronto. Só bastava criar a luz. Então, no momento em que Deus cria a luz toma conta, vamos dizer assim, de toda a grande atmosfera do universo. E aqui eu tomo a palavra universo no sentido com U em letra maiúscula, porque é como se, quando eu estiver me referindo ao universo, eu quero dizer que este universo, ele contempla tudo e todos, não é? O universo não é maior do que o todo, que é o todo, que é o conjunto de todas as partes de todos os universos. Mas a gente bem sabe que existe infinitos universos. Mas na acepção de universo, de universal, que eu irei tomar aqui, é o universo com letra maiúscula, como se ele contemplasse tudo, tá certo? Então, voltando, Deus criou o universo, tá certo? E ele viu que, a partir do momento que ele cria a luz, Deus disse que haja luz e houve luz. Está no Gênesis, na Bíblia. Então, é o primeiro momento em que o universo ele aparece como fenomenalidade. Ou seja, foi a partir do dedo ou da mão de Deus de dizer haja luz e houve luz, que o universo apareceu. Ponto. A partir deste momento, a linguagem também surge ao mesmo tempo. Mas como assim, Caio? Porque a linguagem, ou melhor dizendo, o ser da linguagem, ele toma conta de todo o universo. É como se o ser da luz, né? E aí eu tô tomando o ser em seu substrato mais abstrato possível. O ser da luz, ele clareou todo o universo. A partir do momento que o ser da luz primordial, que é a principal luz que existe em toda a grande atmosfera, passa a iluminar o universo, neste sentido e no mesmo instante, a linguagem, ela surge. O ser da linguagem, ela surge. E aí, o que é que acontece? Aí nós podemos chamar de uma ontologia primordial da linguagem, no sentido de dizer que, quando a luz surgiu, o universo surge ao mesmo tempo. E aí eu tenho duas formas capitais, essenciais e fundamentais, que é a luz e o universo. Então, o universo, no início da era primordial, ele era isso. Ele estava completamente escuro e era um abismo total. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, então acontece isso, ó. A luz surge no mundo, a luz primordial. Então, a partir deste ato puro de Deus, a luz passa a surgir no mundo. E aí, neste sentido, pegando aquele conceito de ato e potência, potência e ato de São Tomás de Aquino, o que é que acontece? Quando a luz clareia tudo, os germes desse ato puro de Deus, ele passa a concentrar todo o contorno
do universo. E aí, a luminiscência absoluta da luz de Deus, ele passa, além de contornar o contorno de toda a atmosfera do universo e iluminar ao mesmo tempo, essa luz produz a forma e o conteúdo de todo o universo. Vamos lá. E é a partir deste momento em que a luz clareando faz aparecer, tornar existente e mais ainda presente o universo, a partir deste momento a linguagem ela se aflora. É extraída do próprio universo a linguagem, que seria a forma e o conteúdo de todo o universo. Então, a linguagem primordial, que é a linguagem primeira, é a causa primeira de toda manifestação de linguagem, de todas as formas e de todos os conteúdos, de todas as coisas ou de todos os objetos do universo. Então, a luz, quando aparece pela primeira vez, ela só faz clarear o que já existia, que é o universo. Aí, a partir desse ponto, é manifestado na própria essência da linguagem universal o aparecimento de todas as formas e conteúdos, a partir dos fenômenos intrínsecos ao universo. Então, a primeira manifestação ou a causa primeira do fenômeno da linguagem, ele surge a partir do momento em que a luz primordial surge no universo. Isso é o que poderíamos chamar de uma ontogênese da linguagem, que é quando o aspecto primordial da linguagem ele surge pela primeira vez no universo. E aí, antes de passar para o segundo momento dessa live, depois que a linguagem surge no universo, não é? Onde ela vai paulatinamente desenhando todas as formas e todos os conteúdos de todas as coisas do universo, aí aparece aquilo que a gente chama da natureza das coisas. Então, a luz vem, depois com a luz clareia todas as coisas do universo e é a linguagem dentro de uma ontologia, ou seja, dentro do ser próprio da linguagem, que faz desenhar todos os contornos formais e informais da linguagem do universo, ou, se quiser preferir, a linguagem universal. É a partir deste momento, com a luz e com a linguagem, ambas primordiais, ou seja, que apareceu no mundo pela primeiríssima vez, aí surge aquela coisa que a gente fala que é a natureza de todas as coisas, tá? Então, a partir do momento que a luz, que Deus diz, haja luz e houve luz, então essa luz surge no mundo. E aí o universo está aqui, totalmente iluminado. Neste sentido e dentro desta perspectiva, o universo já está completamente formado, porque a luz clareou
o universo. Só que, mesmo que o universo tenha já sido formado pelo dedo de Deus, precisaria da luz primordial para que acontecesse a manifestação do fenômeno da linguagem primordial. Então, a linguagem, ela só surge a partir do momento que a luz existe. Sem luz não há linguagem, mas sem linguagem pode haver luz. Por que, Caio? Porque a luz independe da linguagem. Em outras lives, nós vamos fazer uma live sobre a luz primordial, em que ela vai demonstrar que a luz primordial é uma luz totalmente e absolutamente eterna. É como se nós podemos dizer assim: a luz primordial, ela é substancialmente uma luz absoluta, porque ela advém das manifestações divinas do dedo de Deus. Então, neste sentido, nós podemos passar para o segundo momento desta live, que seria o ser da linguagem. Bem, se a partir do momento que a luz surge no mundo, e aí essa luz primordial, ela clareia o universo inteiro, a partir deste momento, a linguagem surge no mundo. E aí aparece a natureza de todas as coisas. Ou seja, foi a luz que, clareando as coisas do universo, fez aparecer toda a forma e todo o conteúdo. Ou seja, o poder da luz primordial é tão absoluto que ele contempla toda a natureza de todas as coisas, e inclusive tanto a parte interna de todas as coisas, como a parte externa de todas as coisas. E aqui eu faço um adendo. Quando eu me referi a todas as coisas, é realmente todas as coisas, porque o termo coisa é, dentro da língua portuguesa, a palavra mais universal possível. Porque quando eu falo a coisa, eu tenho que definir que coisa é essa. Mas eu não sei exatamente o que é a coisa. Uma coisa é Aí se alguém pedir para você definir o que é a coisa, você não vai dizer nada, porque falta vocábulos, termos designativos que possam definir realmente o que seria a coisa. Aí você responderá de modo bem sintético: a coisa é a coisa. Então, quando eu me referi, Deus criou todas as coisas, isso quer dizer que todas as coisas são todas as coisas. Agora, o segundo ponto, o ser da linguagem. No ser da linguagem, quando a luz surge e o universo aparece, na luz iluminando absolutamente todos os pontos e todas as medidas do universo, aí você tem o quê? Você tem um universo formado. E aí, o que é que acontece agora? Surge a natureza de todas as coisas. Surgindo a natureza de todas as coisas, Deus, na sua absoluta paciência, percebeu que, além da luz
e além da linguagem, para formar e desenhar tudo no universo, tanto seu aspecto formal quanto seu aspecto não formal, aí você tem o ser da linguagem. Porque é esse ser da linguagem que vai atribuir a todas as coisas e a todos os objetos um ânimos, que é do latim, que significa alma ou ânimo. Então, vamos dizer assim, quando Deus faz aparecer a luz primordial, esse universo ele já estava formado. Só que aí foi o caso de dizer que a linguagem primordial ela seria a responsável por introjetar em cada objeto e em cada coisa dispersa no universo o seu conteúdo interno, que seria o ser. O ser, na filosofia clássica, ele significa interioridade. Então, o ser nada mais é do que uma interioridade, do que um aspecto interno que se concentra dentro de cada um de nós. Só que o ser da linguagem, ele passa a constituir todos os fenômenos que possuem forma, cor e conteúdo. Então, a partir do momento que a linguagem, que a luz primordial, ela surge no mundo, o universo já está formado. Neste sentido, o que é que acontece? Surge a natureza de todas as coisas. Preste bem atenção, está muito claro aqui. A luz primordial surge, o universo é clareado e a natureza das coisas se faz presente. Só que essa natureza das coisas, como eu havia dito, ela precisa de uma substância interna que a anime, que a alimente, que possa constituí-la internamente, que seria o ser da linguagem. Então, toda linguagem, dentro de uma abstração de sua ontologia, é composta por uma consciência interna. Outro tema que a gente pode abordar aqui é a consciência interna do tempo, que até Edmund Husserl tem um livro sobre isso e que eu já li e acho fantástico. Mas voltando aqui, então não adianta você ter o universo já formado se você não tem uma substância que possa animar e conter ou sustentar todos os objetos e todas as coisas do universo. Então, a partir do momento que a natureza de todas as coisas ela surge no universo, o ser da linguagem ele está intrínseco, imanente, agarrado a todas as coisas e todos os objetos. Por quê? Quando todas as coisas do universo apareceram pela primeira vez, vamos dizer assim, elas não possuíam assim uma animicidade. O que é isso? Elas não possuíam ainda um alento interno, não é? Ainda não possuíam um alento vital que pudesse trazer
um colorido a todo o universo. Então, neste sentido, o segundo momento é o ser da linguagem, em que todas as coisas e todos os objetos do universo, na era primordial, eles passam a ser preenchidos não somente com um contorno formal, mas um contorno informal ou imaterial, que seria o ser da linguagem. E este ser da linguagem, no interior de cada coisa e de cada objeto, ele preencheria aquilo que estava faltando, porque já existia a forma ou imagem aparente de todos os objetos e de todas as coisas do universo, e só faltaria agora o consequente conteúdo, que é o mais importante. E aí o ser da linguagem, dentro de uma perspectiva primordial, é introjetado a cada coisa e a cada objeto. E aí todos esses objetos e todas essas coisas passam a reanimar toda a vida. E aí a gente vai para o último ponto agora, que é o terceiro momento. A natureza da linguagem. Bem, vamos lá. Terceiro momento. A natureza da linguagem. Vamos lá, a natureza da linguagem. E aí eu não preciso voltar mais nem ao primeiro ponto, nem ao segundo, porque eu acho que já ficou decididamente claro. Este terceiro momento é a natureza da linguagem. Então, aí quando todos os objetos e todas as coisas do universo já foram preenchidas, tanto internamente quanto externamente, aí é nesse terceiro ponto que realmente a linguagem, no sentido ontológico, ela vai começar a germinar. Ou seja, é neste sentido, é dentro deste momento que a linguagem passa de um estado primordial para um estado fenomenal. Ou seja, ela surge como fenômeno no universo. E aí, neste sentido e neste momento, a linguagem passa a fazer parte de toda a atmosfera. Porque é neste momento também que a linguagem será responsável por sustentar, manter e desenhar todos os aspectos, contornos, pontos e medidas de todo o universo. Então, é somente neste terceiro momento que a linguagem irá surgir como fenômeno. E o que é fenômeno? A fenomenologia filosófica define fenômeno como um aparecimento, como um acontecimento. Então, neste sentido e neste terceiro momento,
a linguagem ela surge como fenômeno propriamente dito. E aí ela passa a linguagem a pertencer a todo o globo terrestre e a todos os outros planetas e a todas as outras galáxias. Mas nós ainda não fomos nos outros planetas para ver como a linguagem propriamente dita se manifesta como fenômeno. Mas nesse sentido, vamos tomar o planeta Terra, que é o nosso planeta. Então, o planeta Terra, ele é composto de praticamente totalmente de uma substância aquosa ou líquida, como queira chamar, azul, que é a água. Veja que a conexão ou correspondência do tom azul, ele tem uma intersecção componente, ou seja, há uma composição unitiva, unitária entre o céu e os mares. Porque o céu é azul e os mares também são azul. Então, há uma aproximação e algo misterioso do ato misterioso de Deus ao criar o universo, neste caso o planeta Terra. O céu ele toma um aspecto azulento e os mares também tomam um aspecto azulento. Mas isso a gente pode pensar em outro momento, quando Deus, ao criar o universo, ele traz algo misterioso, que é o azul do céu e o azul dos mares. É como se, na minha humilde opinião de ser mortal, absolutamente mortal e perecível, na minha humilde opinião, é como se Deus quisesse conectar o céu aos mares e os mares ao céu. Ou, em outras palavras, é como se Deus, dentro de uma tonalidade afetiva e divina azulenta, ele quisesse conectar os céus e a terra e os céus. Neste sentido, aí sim, nós podemos dizer que a linguagem, ela surge como fenômeno. E aí, dentro dessa fenomenalidade, a linguagem passa a fenomenologizar todos os fenômenos da vida, animada e inanimada. Ou, em outras palavras, é neste terceiro momento que a linguagem ela vai, a partir já das figuras geométricas, do contorno geométrico e geoespacial de todos os objetos e de todas as coisas do mundo, do universo, é a partir deste momento que a linguagem ela vai se tornar um fenômeno próprio e vai não mais contornar apenas todas as coisas e todos os objetos do mundo, mas vai atribuir um sentido linguístico a todas as coisas. E é a partir deste momento que surge aquilo que a gente conhece como o ato de nomear.
Então, é neste momento que Deus, na sua acepção absoluta, começa a dar nome a estas coisas. E aí é o homem o responsável por descobrir quais foram os nomes divinos que Deus deu a todos os fenômenos da vida animada e inanimada de nosso planeta Terra. Então, é neste momento que, ao passo em que vão se nomeando as coisas do mundo, vão se nomeando também e vão se atribuindo também sentidos ontológicos, sentidos puros a estas coisas. Então, esta live foi para demonstrar como a linguagem, em seu aspecto primordial, ela é também um conceito absoluto que abrange tudo e todos somente com um ato puro, que é a própria manifestação do fenômeno da linguagem primordial. Então, neste momento, eu encerro esta live e quero agradecer a todos vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro como é que a linguagem primordial passa a surgir no universo. Obrigado e até mais. Um beijão e tenha um ótimo dia e uma ótima semana, se Deus quiser. Abraço, tchau.